suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, irmãs, bom dia, queridas ouvintes do programa Mais Amorosas. Graças ao Senhor, mais um dia que vamos desfrutar juntas da boa palavra, a palavra pura de Deus. Vamos iniciar o programa com provérbios, como sempre, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios capítulo 25, versículo 2. Temos como título: Você tem intimidade com Deus? E o texto da autoria do irmão Pedro Dong, dos livros Dias Mais Sábios. E Deus ocultou a sua sabedoria e mistério aos sábios e instruídos do mundo, e aprova a ele revelá-las aos pequeninos. Mateus 11, 25. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Por isso, se quisermos conhecer os mistérios de Deus, precisamos pedir a Deus o Espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Se vivermos em constante comunhão com o Senhor, desenvolveremos intimidade com Ele, pois a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. Deus não ocultará a eles o que está para fazer. Gênesis 18, 17. Isto é, o Senhor sempre revela aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Você tem intimidade com Deus? Queridas ouvintes, amadas irmãs, vocês têm intimidades com Deus? Amém? Até amanhã, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs. Daremos início a mais uma mensagem do Alimento Diário, dessa semana 3, sexta-feira. Leitura bíblica: Salmos, capítulo 2, versículo 1 ao 3, Apocalipse, capítulo 12, versículos 4 ao 9. Também temos versículo que está em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O tema da mensagem de hoje é reconhecer o verdadeiro inimigo. Atualmente, Satanás ainda instiga rebeliões entre as nações, levando-as a romper os laços com o Senhor. É cada vez mais comum com o sentimento anti-Deus. Na verdade, as nações desejam voltar à época da Torre de Babel e declarar completa independência do Criador. Isso está em Salmos, capítulo 2, versículos 1 ao 3. E Satanás lidera esse movimento. A fim de ficar firmes contra as ciladas do diabo, precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Conferir Efésios, capítulo 6, versículo 11. Não podemos nos perdermos a guerra. A Bíblia descreve os integrantes do exército rebelde de Satanás, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios, capítulo 6, versículo 12.
Os anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer estão sob comando dele. Lúcifer desejava estabelecer seu trono nas extremidades do norte, que é onde está o trono de Deus. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte das mais altas nuvens serei semelhante ao Altíssimo. Conferir Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Seu desejo era ser um rei adjunto que estivesse no mesmo nível de Deus, mas isso é impossível para uma criatura. Com seu objetivo frustrado, Lúcifer se rebelou e se tornou Satanás, o adversário de Deus, aquele que se opõe a Deus. Seu destino já foi decretado por Deus, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, versículo 15. Esse reino dos mortos em hebraico é Sheol, em grego Hades. Apocalipse nos mostra que a terça parte dos anjos seguiu Satanás em sua rebelião, como está em Apocalipse capítulo 12, versículos 4 até o 9. Ele conseguiu enredar esse número expressivo, sim, utilizando-se de sua formosura e sabedoria. É o que registra o livro de Ezequiel. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei-te por terra. Diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Conferir em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 19. Lúcifer é retratado em Ezequiel como rei de Tiro e em Isaías como Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele era o padrão da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, mas todo esse poder foi utilizado para enredar a terça parte dos anjos a se rebelar contra Deus. Que isso nos sirva de alerta. Aqueles que buscam a primazia têm a marca da rebelião e se tornam adversários de Deus. Amém? Essa é a porção que o Senhor tem para nós nesse dia. E você pode anotar aí
num papel o que você ganhou nessa mensagem de hoje. A luz, a direção e a admoestação. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou também com o meu coração. Ó Senhor Jesus, que tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a imersão na sexta-feira? A presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor, me dá prazer e alegria, oh, 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 a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor, me dá prazer e alegria, oh, 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 a presença do Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, Bom dia, queridas irmãs, Jesus é nosso Senhor. Estamos aqui na sexta-feira trazendo para você mais uma leitura bíblica. Graças ao Senhor, já lemos provérbios, palavras de sabedoria e também o alimento diário, nosso maná que cai do céu todos os dias, né? Amém, graças ao Senhor. Palavra profética trazendo direção para nós. E agora vamos iniciar a nossa leitura. Hoje nós vamos ver um versículo muito conhecido, que está em Jeremias. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 15:16, a gente vai ler daqui a pouquinho. É isso aí. A palavra do Senhor nos alimenta e também nos traz alegria, né? É o que todo mundo quer, na verdade. O mundo busca o quê? Alegria, satisfação, né? É incentivo para viver. E nós aqui temos tudo isso, tá certo? Onde está? A palavra do Senhor. Árvore da vida para você, está na palavra todos os dias aqui. E uma luz sempre nova, né? Tudo que é novo tem luz, né? Verdade? Então, graças ao Senhor pela palavra que nós achamos a palavra do Senhor. Por isso nós nos alimentamos dela. Senhor, nós te agradecemos pelo livro de Jeremias. O Senhor esteja conosco, com todas as irmãs que estão apreciando essa leitura. Senhor Jesus, lava o nosso coração, porque nós não queremos ter nada a ver com a rebeldia, nem com a insatisfação. Ó, Senhor, nós queremos estar sendo direcionados pelo Senhor, com a palavra profética, trazendo luz para os nossos caminhos, nos tempos atuais, e também estar nos alimentado com essa palavra que vem do próprio trono de Deus, da árvore da vida, para trazer vida para nós. Vida, 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 em abundância. Aleluia! Graças ao Senhor pela palavra escrita que está nas nossas mãos. Aleluia! Muito bom. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos ler Jeremias 15:16. Vamos lá? Abra a tua Bíblia e vem com a gente. Capítulo 15, versículo 1. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhes perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro.
Então aqui nós vemos, não tem muita escolha, né? Tudo aqui é disciplina do Senhor, né? Muitos vão morrer, muitos vão para a guerra e vão morrer lutando. Outros vão morrer de fome, sitiados ali, né? Dentro da cidade. E outros vão para o cativeiro. Então, a melhor opção aqui é ir para o cativeiro, né? Ó Senhor Jesus, mas é a disciplina que o Senhor está trazendo para aqueles que buscaram deuses falsos, né? Que abandonaram o Deus verdadeiro. A bênção, buscando a árvore da vida, eles teriam a bênção, né? Mas, indo atrás da idolatria, eles teriam a maldição. Um caminho é para a morte, o outro é para a vida. Não tem meio termo, né? Você viu aqui? Não tem meio termo. Por isso, vamos escolher o Senhor, que é o Deus da vida. Amém? Versículo 3. Porque os punirei com 4 tipos de castigo. São os mencionados agora, né? Que nós já mencionamos. Com a espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor, você voltou para trás. Por isso, levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos. Destruí o meu povo. Mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. O Senhor decidido, né, com o que ia fazer, não ia mudar de ideia. Pediu para Jeremias pela 3ª vez não orar por esse povo, porque o Senhor não iria ouvir, né? Ontem nós vimos que o povo, houve um arrependimento por parte do povo, certo? Por isso que alguns vão para os cativeiros. Quem é para a morte vai para a morte, quem é para a vida vai para a vida. Mas vai passar pelo cativeiro. Então a punição é para todos, mas um grupo vai sobreviver. Com respeito à oração, né, Jeremias tinha o modelo de Moisés, porque Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor o ouviu. Então, ele tinha uma base bíblica, né, para orar. Mesmo quando o Senhor tivesse irado, ele ainda podia orar. Ele ainda com essa base bíblica, né, podia orar e interceder pelo povo. Mas o Senhor recusou as 3 vezes que ele orou. Então, a situação era diferente do que quando o Senhor ouviu a oração de Moisés. Então, o povo aqui está mais rebelde ainda do que no tempo de Moisés, né? A ponto do Senhor não ouvir a oração dele. Ó Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui no versículo 3, 4 maldições. Morte, espada, fome e cativeiro. Terceiro lamento de Jeremias, versículo 10. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdia para toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam.
O Senhor disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem, e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Versículo 15. Ó Senhor, tu o sabes, lembre-te de mim. Ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que por causa da tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos exércitos. Esse é o versículo que eu me referi a vocês, muito conhecido, de Jeremias. Guarde esse versículo para você no seu coração. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras. Para você achar algo, você tem que procurar. Certo? Então, na hora da angústia, na hora do desespero, busque o Senhor na palavra e você vai achar. E você vai achar como Jeremias achou. Amém? É isso aí, como Jeremias achou, como nós achamos, né? E na alegria, na tristeza, a palavra do Senhor está disponível para a gente o tempo todo, amém? Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite a cura. Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Agora tem uma nota no versículo 18 que eu quero ler para vocês. King James diz assim: Jeremias acusou Deus de ser para com ele como um mentiroso. Serias tu para mim como ribeiro ilusório? Ou como águas que falham? Esse ribeiro ilusório seria como um córrego que secava no verão e não servia como fonte permanente de água. Há um contraste dessa imagem com os capítulos 2 e 13, onde o profeta descreve Deus como uma fonte de águas vivas, né? Mas na situação que ele está passando, né? Junto ali com vendo a situação do povo, ele faz essa reclamação aí para Deus. E o Senhor responde, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Seguindo a nota 19, diz assim: Deus alarmou o profeta, chamando-o para se tu retornares. Isso é se arrepender. O Eterno que queria que Jeremias parasse de falar desse modo, para que fosse restaurado e estivesse novamente diante do Senhor. Deus chamou as palavras de Jeremias nos versículos 15 e 18 de vis, palavras vis. O profeta deve se arrepender para poder continuar a servir como porta-voz. Se ele se arrepender, ele continuará sendo a boca do Senhor. Se não, ele não será. O Senhor exigindo arrependimento do profeta pelas palavras que ele disse nos versículos 15 a 18. E o Senhor continua dizendo o que ele fará se ele se arrepender. Versículo 20.
Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. Porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Então, o Senhor convidando aí Jeremias a se arrepender. Se você se arrepender, eu vou ser contigo, vou estar contigo, né? E vou fazer de você o meu porta-voz. E você será um forte muro de bronze, né? Alguém muito forte ali, né? A vida solitária do profeta, a figura do povo. Capítulo 16, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, olha só, houve arrependimento ou não houve? Houve, né? Por quê? Porque o Senhor continua falando com Jeremias. Versículo 2. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar. A respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Versículo 5. Porque assim diz o Senhor, não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolá-los enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte. Nem lhe darão de beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete para assentar com eles a comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas estas palavras, eles perguntarão, por que o Senhor nos ameaça com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então você responderá, porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora dessa terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses, dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos.
Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Nesta frase, o Senhor chama a herança a terra que o Senhor deu para o povo, né? Ou seja, Jerusalém, né? Encheu Jerusalém, encheu a cidade de ídolos. O Senhor proíbe Jeremias de se casar. E esse chamado ao celibato era algo incomum para o israelita, né? Porque todo israelita tinha sua família, né? Então aqui ele pede para ele não casar. Por quê? Não tem esposa ideal para ele ali, né? Ele fala no no versículo 2, né? Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas neste lugar, a respeito das mães que os tiveram, dos pais que gerarem nessa terra. Morrerão de doenças terríveis, né? Então, se todos iriam morrer ali, ele não era para tomar mulher daquele lugar, né? Então, era para ele estar solitário. E interessante também que ele não poderia estar nos funerais, lamentando a morte das pessoas, porque era um julgamento do Senhor. Então, o Senhor não permitia que lamentassem aquela morte. E também não poderia estar festejando com aqueles que estavam alegres, né? Então, de qualquer forma, ele só tinha uma opção, ficar sozinho, né? Porque ele não podia estar nem na casa do luto, nem na casa da festa. Então, ele ficou solitário, né? Agora vamos ver que as nações voltam para Deus. Versículo 19. O Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. O Senhor ia fazer com que as nações em volta de Jerusalém vissem a mão poderosa de Deus castigando esse povo. Agora saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas estavam colhendo o que eles semearam. Que ira, o Senhor agiu aqui com mão forte. Senhor Jesus. Por isso, irmãs, isso traz luz para nós, né? Nós sabemos que a vontade do Senhor não é a idolatria, né? Às vezes a gente pensa assim, a idolatria é só as imagens de escultura. Não, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né? Você pode ter uma vida normal, você pode ter uma vida normal, ter o seu trabalho, ter o seu estudo, ter a sua família, né? Mas se você coloca o seu trabalho acima de Deus, é idolatria também, né? Se você coloca qualquer pessoa acima de Deus, também é idolatria, né? Então, nós sabendo disso, né? E nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar sempre. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é promessa para nós, né? Jesus é o Senhor. Ficamos por aqui. Amanhã a gente continua. Amanhã é sábado, mas nós vamos estar aqui para ler a Bíblia com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem agora com a Marlene, com Salmos, Provérbios e o livro de Tessalonicenses, capítulos 2 e 3. Vamos lá. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje os Salmos, capítulo 80, os Provérbios, capítulo 25, versículos 1 e 2, e a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 2 e 3, iniciando a leitura com Salmos, que fala assim: oração pela restauração de Israel. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins,
mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhes deste pão de lágrimas e para beber pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derrubastes as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arrancarem as suas uvas? Versículo 13. O javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Ó Senhor, protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Agora Provérbios, capítulo 25, versículos 1 e 2. Começa assim. Simples e lições morais. Estes são provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então vamos lá. 2 e 3. O trabalho de Paulo em Tessalônica. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretexto gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Versículo 8. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês,
proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, os que chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estamos separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração. Com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou a alegria ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Agora vamos ler o capítulo 3, que é as boas notícias trazidas por Timóteo. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essa tribulação, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Assim, irmãos, sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus?
Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Por hoje termina a leitura bíblica. Amém? Amanhã tem mais leitura bíblica. Bom dia. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor. Bom dia. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus, me ergue e põe de pé e firma a minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue e põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver